Princípio da informação. É um princípio super importante, é um princípio que eu entendo como o mais importante relacionado à assistência de enfermagem, que é voltado, uma tríplice, que é informação, autonomia e consentimento. Nós vamos ver esses 3 princípios, nós vamos ver 5 princípios que estão dentro do nosso código de ética, mas segura esses 3 com uma tríplice: informação, autonomia e consentimento. Todo paciente vai passar por esses 3 princípios. Temos que levar a ele esses 3 princípios. Nós vamos estudar cada um devagar, de maneira que você possa entender e utilizar no seu dia a dia na enfermagem. Este princípio, especificamente, ele fala o seguinte, que o consumidor, que é o paciente, ok? Ele deve ter todas as informações possíveis. E esse princípio está em base legal, lá no direito do consumidor, no artigo 6º, inciso 3º. A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, bem como sobre os riscos que apresentem. O seu paciente, ele é um consumidor dos serviços prestados pelo hospital. O hospital está prestando serviço, ele é o fornecedor. Você, por exemplo, está atuando no seu negócio, abriu um consultório de enfermagem, não esqueça que lá também o código de ética é funcional, ele é vivo, muita gente esquece disso, e você necessita entregar ao seu paciente todas as informações possíveis para que ele possa tomar a decisão correta para o tratamento. E tem a base legal dentro do Código do Consumidor. No nosso Código de Ética tem isso, tem vários assuntos, vários tópicos, perdão, em vários artigos. Em dever, artigo 39. Tudo isso que eu estou falando está no material de vocês, ok? Foca só agora nisso que eu estou falando para vocês. Artigo 39. Esclarecer a pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca da assistência de enfermagem. A assistência de enfermagem, específico, é esclarecer, é informar, é falar para o paciente o que pode acontecer com ele, o que vai acontecer, qual é que é previsto acontecer. Tem muita gente que vai funcionar o paciente e fala, olha, você não vai sentir dor, vai ser rapidinho, você precisa falar a verdade ao seu paciente sobre o risco da dor, que provavelmente ele vai sentir dor, que pode acontecer, por exemplo, um extravasamento, que pode acontecer ficar roxo, né? Explicar com uma forma que o paciente possa entender. E outra coisa, nada de falar uma linguagem técnica para o paciente. Tem que explicar ao paciente da forma que ele vá entender. Muitos pacientes fazem sim com a cabeça, mas não entenderam nada do que a gente está falando. E muita gente a gente faz isso repetindo as mesmas coisas porque é normal, já passa a ser algo mecânico. E para o paciente, não. Ele tem que entender e poder decidir. 40. Orientar a pessoa e família sobre preparo, benefícios, riscos e consequências decorrentes de exames e de outros procedimentos, respeitando o direito de recusa da pessoa ou de seu representante legal. Aqui, ele já traz sobre exames e outros procedimentos, e, em geral, ele não fala especificamente da assistência de enfermagem, ok? Respeitando o quê? O direito de recusa do paciente. Aqui já é um outro princípio que eu vou falar mais à frente. O paciente tem o direito de recusar. O paciente, quando está cansado, muitas vezes psicológico abalado, no hospital, internação, e ele fala que não quer mais ser puncionado. E muitas vezes a gente trata o paciente como um rebelde. É um paciente que é ruim, é um paciente que é chato, e ele está exercendo um direito que é dele, de se recusar a ser puncionado. Para a gente que está na assistência, é horrível, porque o paciente não quer receber a medicação, e a gente muitas vezes quer adiantar o nosso lado, quer puncionar logo esse paciente, porque nós temos vários afazeres, e a gente se esquece que esse paciente
é um detentor de direitos e ele pode sim se recusar. Talvez ele não tenha informação adequada sobre a importância daquela punção venosa. Estou dando um exemplo de punção venosa que é muito mais fácil da gente entender, ok? Bem, sobre o princípio da informação. Aqui temos uma das fundamentações, e isso aqui é importante para você começar a usar no seu dia a dia, né, de meios que você utiliza, e isso aqui que eu estou falando para vocês é algo que eu utilizo no meu dia a dia, no exercício da minha profissão. Bem, olha só. Termo de consentimento. O termo de consentimento é o documento no qual o paciente vai colocar, vai assinar que ele recebeu todas as informações e ele aceita o procedimento. Seja uma transfusão sanguínea, seja um procedimento cirúrgico, seja um exame que ele vai fazer. Ok? Ok. Quem tem que dar informação ao paciente? Segundo o Código de Ética Médica, artigo 22, é vedado ao médico, é proibido deixar de obter o consentimento do paciente ou do seu representante legal após esclarecê-lo. Então, o médico tem que informar sobre os procedimentos. Se o médico prescreve uma transfusão sanguínea, é ele que tem que fazer a informação, prestar a informação, porque ele que conhece, ele sabe, é ele que está prescrevendo, ele entende o porquê que ele está fazendo isso. O paciente vai te perguntar, por exemplo, um procedimento cirúrgico. Nós, pela nossa vivência, pelo nosso estudo, pela nossa competência de ter aquele conhecimento, tanto prático como também da parte do nosso estudo de complementação, não é nosso objetivo na enfermagem estudar procedimento cirúrgico em si. O que o médico vai fazer? Como é que ele vai, por exemplo, tirar uma vesícula do corpo humano? Não é nossa função saber disso. É bom? É ótimo. É por base de conhecimento. Mas isso cabe a quem? Ao médico. Quais consequências do procedimento cirúrgico que o paciente vai ter? Quem é que tem que explicar isso ao paciente? É a enfermagem? Não, é o médico. A enfermagem tem que prestar esclarecimento sobre o quê? As nossas atividades, o que nós vamos fazer. O pré-operatório, se tiver que fazer tricotomia, no centro cirúrgico que está recebendo esse paciente, quando for fazer a coleta de sangue para a transfusão sanguínea ou na transfusão sanguínea, é dele. Então, já é pela base do princípio da informação, você utilizar isso na sua argumentação. Olha, com base no princípio da informação, artigo 22 do Código de Ética, é sua função fazer isso, de informar e obter esse consentimento. Está lá escrito no artigo 22. E outra, o artigo 62 do nosso Código de Ética, que nós vamos estudar amanhã, na segunda aula, você sabe muito bem que não podemos fazer o que não compete a nós. E explicar ao paciente sobre procedimento cirúrgico, sobre a cirurgia em si, está longe de ser competência técnica, científica da enfermagem. Então, ótimo argumento esse princípio da informação para você e eu usarmos a todo momento. Bem, princípio da legalidade. Esse princípio, ele é a base também do nosso Código de Ética. Lógico, o Código de Ética ele não pode violar alguma lei, ele não pode violar, e nós vamos ver alguns artigos que cabem interpretações ali, que você pode ficar na dúvida, palavras, você vai ver que a gente vai estudar muito palavra, vamos ver a palavra, vamos ver o conceito, o significado de algumas palavras, para a gente entender o que é cada coisa dentro do nosso Código de Ética. Então, o Código de Ética é baseado na legalidade. E a legalidade a gente encontra lá na nossa Constituição Federal, artigo 5º, que é: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, nós seremos obrigados a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Por exemplo, praticar cirurgia, fazer cirurgia no paciente. Podemos fazer? Não. Entubar? Em regra, não. Isso tem em lei, ok? Anestesia geral, podemos fazer? Não, porque está em lei. Então, algo que está em lei que não deixa você realizar é o princípio da legalidade. Não pode ser ferir esse princípio da legalidade. E algumas instituições ofendem esse princípio quando colocam um profissional de enfermagem para participar de uma cirurgia como um segundo cirurgião, auxiliar na cirurgia. Vamos dar esse exemplo em alguns momentos
mas só para vocês entenderem a violação ao princípio da legalidade. Então, tudo tem que estar baseado em lei para ter validade, tá? Como eu falei para vocês, todas as normativas do sistema COFEN, Corém, devem seguir a legalidade sem infringir as normas legais, podendo, inclusive, ser até derrubado, mas a gente não vê nenhuma ilegalidade no Código de Ética, apenas algumas coisas que podem levar a uma interpretação errada. Princípio da autonomia. Bem, lembra quando eu falei para vocês que o paciente pode recusar passar por um procedimento, pode recusar se internar, querer ir embora, alta revelia? Nós vamos falar sobre isso no nosso curso. A autonomia é o poder de escolha de cada um, no qual consiste na consciência do que está acontecendo consigo mesmo e o poder de decidir se quer ou não um tratamento. Eu falei um pilar que vem a informação do paciente e a autonomia é o direito de ele consentir com o tratamento ou não. O direito de recusa e o direito de aceitar é a autonomia deste paciente em seguir ou não o seu tratamento. E essa autonomia, ela só é possível se o paciente estiver com todas as informações disponíveis e claras para poder seguir em frente. Muitos profissionais, instituições, são condenadas a pagar indenização ao paciente, não porque erraram no procedimento, mas sim porque não informaram ao paciente adequadamente para que ele pudesse decidir sobre seguir ou não o tratamento, tá? Então, o paciente recebe a informação, entendeu sobre o tratamento, ele decide se vai querer ou não. E esse é o caminho. Informação, autonomia e consentimento, ok? É importantíssimo essa tríade da informação, autonomia e consentimento, tá? Para vocês entenderem o direito do paciente em se recusar e, a partir de agora, pensar bem, quando o paciente se recusa, será que ele está devidamente informado ou está seguindo a sua autonomia de recusar ou não um tratamento? Que isso vai passar a dar uma responsabilidade para você no momento que você for registrar, por exemplo, que um paciente não quer ser puncionado ou quer ir embora, uma alta à revelia a pedido, que um paciente pede para ir embora. Paciente orientado, capaz, informado sobre o tratamento, sobre os riscos, sobre as consequências de não ser puncionado, de ser embora, comunica ao prescritor, comunica ao supervisor, comunica ao enfermeiro, entenderam? Isso vai gerar a você meios de você registrar de uma maneira mais eficaz. Princípio da continuidade da assistência. Este princípio está escrito no nosso Código de Ética. E algumas vezes eu vou falar, olha aqui o princípio, nas nossas aulas. Só que, muitas vezes, ele está ali escondidinho. O princípio da continuidade da assistência, o paciente não pode ficar sem assistência de enfermagem. O paciente, quando ingressa ao início de um tratamento, ao início de uma conduta do profissional de enfermagem, está sob os cuidados da equipe de enfermagem, ele deve seguir o tratamento até o final, seja o momento de alta, seja a revelia ou alta médica, seja até o óbito, ok? Bem, existem exemplos dentro do Código de Ética que nós vemos como um direito do profissional e a exceção é quando viola a continuidade da assistência. Trouxe 2 exemplos aqui, mas nós vamos chover de exemplos durante o curso. Aborto. Aborto, todos nós sabemos que é proibido por lei. Aborto, em alguns casos, é permitido, tá? Então, nesses casos que é permitido, chegou uma decisão judicial autorizando o profissional a participar do aborto, ele pode recusar através da sua análise, da sua consciência, porém, se aquela recusa atrapalhar o paciente em não fazer o procedimento cirúrgico, ele não pode fazer se não tiver alguém para substituir ele a participar daquele procedimento. Outra coisa também, que eu não coloquei aqui, mas lembrei agora,
Um aluno chegou para mim e falou, mandou uma mensagem, não sei se foi no Dissecando ou em outro curso, falando sobre, especificamente, ele sendo enfermeiro e ter que fazer transfusão sanguínea sendo testemunha de Jeová. E foi muito interessante sobre isso. Ele conversou com a equipe dele, falando que sobre a análise da consciência dele, que ele não poderia participar. E ele conseguiu que outra pessoa fosse fazer a transfusão, e ele estava ciente que se ele não fizesse a transfusão sanguínea, se ele não tivesse alguém para estar no lugar dele para fazer a transfusão sanguínea, ele teria que fazer mesmo assim. Por quê? Princípio da continuidade da assistência. Ok? Outro, greve. Greve é direito do profissional. Porém, a greve tem um limite. Nós vamos ver sobre greve, tem um limite para você participar da greve, um limite legal de 30%. Só que você só pode ir para o movimento se a assistência de enfermagem estiver garantida. Se a assistência de enfermagem não estiver garantida, não der um suporte, não der uma segurança ao paciente que for ficar, não pode. Exemplo, um setor está cheio, com grau elevado, os pacientes graves, intercorrências no momento, nem mesmo aquela condição de 30%, aquele direito de ir à manifestação, poderá ser maior do que manter a assistência de enfermagem. Vejam as exceções nos direitos, ok? Outro exemplo, remanejamento. Nós vamos falar sobre remanejamento em direitos. O profissional de enfermagem, ele não pode se recusar a ser remanejado, tá? Ele pode se recusar a realizar procedimentos ou condutas que ele não tenha segurança ou capacidade técnica. Isso a gente vai ver mais para frente. Só que, quando ele recusa a ser manejado, ele está diminuindo o quantitativo de profissionais no setor que ele seria remanejado e a assistência de enfermagem terá prejuízo e a continuidade, o princípio da continuidade estará afetado, que é um fundamento que é usado nesses processos quando o funcionário não vai ao remanejamento e acontece algum problema com o setor, com o paciente que estava lá. Princípio da dignidade humana. O último princípio que eu trouxe para vocês aqui. 5 princípios para a gente trabalhar. Bem, o princípio da dignidade humana está em tudo quanto é lugar. Ele está lá na nossa Constituição, é um princípio fundamental, no artigo 1º, inciso 3º. É um princípio fundamental, a dignidade da pessoa humana. A dignidade é composta por um conjunto de direitos existenciais compartilhados por todos os homens, em igual proporção. Partindo desta premissa, contesta-se aqui toda e qualquer ideia de que a dignidade humana encontre fundamento na autonomia da vontade. É um direito que o paciente tem, não só o paciente, ok? Os profissionais também. Nós vamos ver que os profissionais de enfermagem têm direito a tratamento digno. O que é esse tratamento digno? Que não viole os direitos da sua personalidade, nome, honra, imagem, vida, aos seus conceitos profissionais, à sua liberdade de atuação. Então, tudo isso envolve a dignidade humana, ao princípio da dignidade humana. Eu coloquei aqui igualdade e com defesa aos direitos da personalidade. Igualdade, o princípio da dignidade humana, ele visa trazer uma igualdade a todos os seres humanos. Bem, no mundo de hoje, sabemos que essa igualdade não está falando sobre questões financeiras, impossível sobre isso. Questões até de acesso à saúde também, é impossível falar sobre isso. Mas, por exemplo, que todos os seres humanos têm o direito a ter a sua honra preservada. Todos, seja rico ou seja pobre. Ao seu nome preservado, seja rico ou seja pobre. Ok? E nós, profissionais da enfermagem, nossa atuação, nosso exercício profissional, e veja, muitos exemplos de profissionais que não estão no exercício profissional, mas em seu perfil que fala sobre enfermagem, viola esse princípio da dignidade humana, correm o risco de sofrerem processos éticos
porque estão representando ali, de certa forma, a enfermagem. Não está no exercício profissional lá no hospital, ou na UBS, ou no posto de saúde, ou no SAMU, ou na ambulância do bombeiro, mas sim está participando, de uma certa forma, exercendo a profissão. Dúvidas sobre este tema? Eu acho importantíssimo, tanto que eu trouxe para vocês essa aula sobre princípios, e eu vejo como uma forma de garantir a todo mundo deixa eu zerar aqui quando eu estou. Uma forma de garantir aos profissionais da enfermagem. Deixa eu tirar aqui. Pronto. A garantir os profissionais da enfermagem fundamentação. Eu tenho fundamentação para dizer na minha escrita, no meu registro, sobre princípios. Colocar princípio da legalidade, olha, não tem nada escrito em lei, pelo contrário, a lei me proíbe fazer isso, princípio da informação, princípio da continuidade da assistência. Ok? Bacana. Eu quero agora começar a falar sobre direitos. E eu vou compartilhar a tela com vocês. Bem, direitos. Vou só beber uma água para a gente começar. Vamos lá, gente. Direitos. Bem, direito, dever e proibição. Vamos focar agora em direitos, eu dividi em duas partes, de 1 ao 8, do 9 ao 23, para ficar mais fácil a gente trabalhar melhor alguns pontos. Direito é tudo aquilo que você tem e você pode abrir mão dele. Você tem direito a algumas situações e você pode abrir mão dele, tá? Então vamos trabalhar um a um. Vocês vão ver que alguns direitos são claros, né? A leitura do artigo, mas mesmo sendo claro, nós vamos trabalhar ele para entendimento e colocar em prática, sempre colocar em prática o nosso ponto. Bem, artigo 1º. Exercer a enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental, autonomia e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos. Lembrando, quando eu falei com vocês lá na introdução, que o Código de Ética é voltado para uma conduta dos profissionais de enfermagem e é obrigatório seguir, os profissionais de enfermagem seguir esse Código de Ética. Então, é uma garantia a você, profissional, a atuar dentro da sua área sem discriminação de qualquer natureza, sobre religião, sobre política, isso que a gente vê hoje em dia, que ocorre com mais naturalidade do que deveria ser. Segurança técnica, científica e ambiental. Passamos por um período de pandemia onde essa segurança científica passou longe. Ambiental, do ambiente que a gente trabalha, relação à estrutura, tanto de riscos biológicos, como também de riscos físicos, segurança técnica, liberdade de você exercer a sua profissão e também autonomia. Liberdade, definido no artigo, refere-se ao profissional poder executar a sua profissão sem interferência da gestão, interpretando dessa forma de você tanto a gestão de enfermagem, tá, como outro tipo, outra coordenação, seja médica, qualquer outra coordenação, e até mesmo do próprio conselho. Do conselho dá esta liberdade pelo COFEM e não pode retirar do profissional. No artigo 5º, Constituição Federal, está lá, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidos às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Aqui a lei estabelecer, gente, é a lei do exercício profissional para nós, que vai lá estabelecer o seguinte: o profissional de enfermagem para trabalhar, ele é livre para trabalhar, mas tem que ter o quê? Tem que ter a formação, né, comprovada e também o registro no conselho. Estão discutindo, né, sobre a obrigatoriedade de pagamento da anuidade, visto que não pode,
com a decisão recente do STF, proibir o profissional de atuar com o atraso da anuidade, como foi o caso dos advogados, e isso está sendo utilizado para outras profissões. Mas essa liberdade também fala sobre, em relação à gestão, de colocar algum empecilho para o profissional atuar. Vamos falar mais sobre esse artigo. Segurança técnica e segurança científica. O exercício da profissão é baseado na ciência e com base técnica. O profissional de enfermagem, ele deve ter garantias, é um direito dele ter garantias de que vai trabalhar somente com aquilo que vai dar segurança ao paciente. Lembra que o código de ética é um código de conduta? E aqui é importante falar para vocês, que eu até passei batido no início de direitos, esses direitos que os profissionais de enfermagem têm, a sua grande maioria, ou a sua totalidade, é para dar a maior segurança na assistência de enfermagem ao paciente. Isso a gente vai perceber no código todo. Em deveres e proibições fica muito mais fácil, mas em direitos aqui, isso aqui fica um pouco mais difícil, né? Um profissional que tem o direito de exercer enfermagem com autonomia, por exemplo, o médico prescreve uma medicação que não está correta, ou o paciente tem uma alergia. O profissional de enfermagem, ele tem autonomia de falar para o médico que ele não vai realizar a medicação. Ele tem autonomia de falar para o médico que ele não vai fazer a medicação. E isso é importante no dia a dia. Muitos profissionais de enfermagem, ainda hoje em dia, acreditam que deve seguir fielmente a tudo que o médico prescreve. O médico prescreve e a enfermagem tem que avaliar com sua capacidade técnica, científica, se vai realizar ou não, e ter o direito, que é a autonomia, de recusar de fazer a medicação, e aí sim, registrar. Existe um parecer do Corém, se não me engano, de São Paulo, que a simples recusa de não fazer a medicação não dá o direito ao profissional de não fazer. Ele tem que recusar a prescrição, por exemplo, e fazer um registro do porquê ele não está fazendo a medicação. O paciente relatou que é alérgico, ou a medicação, a dose não está correta, o nome está ilegível, que seja, tá? Não é só dizer, não vou fazer, porque eu acho que não tem que fazer, mas sim o porquê que não vai fazer, ok? Artigo 2º. Exercer atividades em locais de trabalho livre de riscos e danos e violências física, psicológica à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos dos profissionais da enfermagem. Bem, vemos aqui um princípio da dignidade humana, aqui batendo de cara. Temos base legal nisso, artigo 166 da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente equipamento de proteção individual adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente e danos à saúde dos empregados. Bem, base legal nisso para ter um atendimento de segurança. Por que isso, gente? O profissional que não tiver segurança não vai fazer atendimento e o paciente ficará sem assistência. O profissional que fizer uma assistência sem segurança poderá ficar doente e contaminar o paciente. É visando a melhor assistência possível ao paciente e visando também a segurança deste profissional. Há uma garantia de danos ao paciente, ao profissional, seja físico, moral ou psicológico. O dano moral não é sentenciado ou determinado pelo Conselho Federal de Enfermagem ou pelo Conselho Regional de Enfermagem. Dano moral é uma determinação judicial. Somente o juiz, ou trabalhista, no caso, ou na esfera civil, poderá determinar se ocorreu ou não um dano moral. Tá? Danos psicológicos no profissional que trabalha, por exemplo, em unidades que não possuem máscara para atuação com pacientes com tuberculose ou Covid, que passamos há um tempo atrás. É direito do trabalhador ter máscara, por exemplo, luva, material para trabalho, propé, capote. Então, tudo isso, quando você for fazer algum documento
quando for levar algum registro para o seu RT, para o seu coordenador de serviço, chefia da unidade, ou fazer uma denúncia lá na comissão de ética ou no conselho, utilize esse artigo 2º, que é um direito seu, está sendo violado. E mais para frente, você vai ver que você pode suspender sua atividade se não tiver segurança para trabalhar. E você vai usar o artigo 2º com outro artigo que nós vamos ver. Estou suspendendo, vou suspender minhas atividades porque não tem segurança para trabalhar nessa unidade. Sobre dignidade da pessoa humana, pouco conhecido, eu falei para vocês sobre princípio. Eu trouxe já a dignidade da pessoa humana quando nós falamos sobre princípios. Artigo 3º. Bem, apoiar e ou participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, do exercício da cidadania e das reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho, remuneração, observados parâmetros e limites da legislação vigente. Vamos lá. Começando aí pelo final, observados parâmetros e limites da legislação vigente. Lembra que eu falei sobre o direito de greve? Lembra que eu falei sobre o número de profissionais, né, do parâmetro número de estar na assistência para outros irem fazer a sua manifestação? Vocês devem estar atentos a isso. Existe um limite para a nossa atuação. Defesa da dignidade profissional. Um ato público, uma manifestação. Também pode falar sobre um desagravo, que nós vamos ver mais à frente. Exercício da cidadania. É o exercício dos direitos e deveres políticos. Podemos falar sobre votação. O profissional que está trabalhando tem o direito de sair e votar. Votação no Conselho Regional de Enfermagem, que nós temos o direito de votar. Reivindicações por melhores condições de assistência. Reivindicações, reunir em grupos, reunir uma comissão para poder discutir que a enfermagem do hospital não está tendo condições de trabalho, está passando por situações constrangedoras, tudo isso. Ok? E eu falei aqui no final sobre a condição de greve, que é a Lei 7.783. Artigo 4º. Participar da prática multiprofissional, interdisciplinar, transdisciplinar, com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão. Lógico, dentro do que você pode fazer com base no princípio da legalidade. Participar de um movimento, né, da enfermagem ficou muito tempo em uma posição que ela não integrava a equipe de saúde. Hoje em dia, já começa a participação de profissionais de enfermagem em outros locais que antes não era possível ver, né? Como secretarias de saúde, como diretores de hospital e também participando em comissões. Nós vemos reuniões de equipe de tratamento de conduta, traçar conduta, o enfermeiro tem o direito de participar. Esse movimento aqui dá ao enfermeiro métodos dele querer participar e utilizar isso até mesmo para que algum membro da equipe de enfermagem não permita isso, ou uma coordenação que fala que o enfermeiro não pode participar de um round, ele pode falar, não, é meu direito no artigo 4º de participar de prática multiprofissional, ok? Artigo 5º, associar-se, exercer cargos e participar de organizações da categoria e órgãos de fiscalização do exercício profissional atendidos os requisitos legais. Bem, gente, é muito claro, muito tranquilo esse artigo, dando direito a você de participar de comissão de ética. Comissão de ética, a gente vai ver mais à frente, tem um requisito para participar, sindicato, a eleição no Corém, você não pode ser impedido, né, de se tentar um pleito, se inscrever em uma chapa, o seu coordenador, o seu enfermeiro, o próprio conselho não pode te impedir, porque é um direito seu, é um direito garantido através deste artigo, tá ok? Então, ele é utilizado para poder você se embasar no seu direito. Vocês vejam que esses artigos agora foram bem simples, não tem muita dificuldade. Artigo 6º, um artigo que traz problema. Aprimorar seus conhecimentos técnicos científicos, éticos políticos,
socioeducativos, históricos, culturais que dão sustentação à prática profissional. Bem, dentro de um direito, é um dever do profissional manter-se atualizado, manter-se capacitado para atender o paciente. É um dever. Vamos ver mais à frente que isso é um dever do paciente. Agora, não tem nenhuma lei que garanta ao profissional sair do horário ou ter um horário facilitado para estudar ou fazer prova de concurso, por exemplo. Então, isso é um acordo que se faça entre os profissionais ou uma lei específica de um município tal que vai permitir aos profissionais que tenham um horário garantido, mas não tem nenhuma lei em geral que possa permitir isso aos profissionais de ter uma liberação para estudar. Aqui é um direito do profissional de estudar, de capacitar. Por exemplo, um exemplo clássico, abriu no hospital vagas para um treinamento, uma capacitação de punção venosa, de feridas. É um direito do profissional que está lá de participar. Ou até mesmo, já trabalhei no hospital que tinha isso, outros cursos, outros treinamentos que não tinham relação direta com a enfermagem em si, mas era de atendimento psicológico ao paciente, onde vários profissionais participavam desse treinamento, direcionado à classe profissional em geral, não específico à enfermagem. Então, é um direito profissional e não pode ser recusado. Por exemplo, a coordenação não pode falar, olha, você não vai participar deste treinamento e sem motivo algum não vai participar. Você pode falar, olha, artigo 6º do nosso Código de Ética, é meu direito aprimorar os conhecimentos. Artigo 7º, ter acesso às informações relacionadas à família, coletividade, à pessoa necessárias ao exercício profissional. Bem, alguns profissionais entendem esse artigo de uma maneira que eu vejo que não é o que o artigo quer falar, tá? Eu, como profissional de enfermagem, que vou prestar assistência ao paciente, eu tenho que saber quem é aquele paciente. Eu tenho que ter acesso ao prontuário. Eu recebi já diversas mensagens que alguns técnicos de enfermagem, em alguns lugares, em alguns hospitais, não permitem que o técnico de enfermagem tenha acesso ao prontuário. É inadmissível que um profissional que vai prestar assistência ao paciente não saiba quem é aquele paciente, quais informações, qual a doença aquele paciente tem, qual é o histórico, se aquele paciente relatou alguma coisa que não está ali na prescrição, por exemplo, uma alergia ou outra condição. Eu vou trabalhar em uma comunidade que eu tenho que saber quem é aquela comunidade, como é que é o tratamento que eles dispensam aos profissionais da saúde, tudo aquilo que vai envolver assistência de enfermagem é direito do profissional. Se alguém se recusar a fornecer essas informações, estará violando um direito seu e um direito do paciente. Quanto mais conhecimento o profissional tiver do paciente, melhor vai ser a assistência prestada a ele. O último artigo deste bloco aqui requerer ao Conselho Regional de Enfermagem, de forma fundamentada, medidas cabíveis para a obtenção de desagravo público em decorrência de ofensa sofrida no exercício profissional ou que atinja a profissão. Aqui nós temos, de forma fundamentada, vai dizer o porquê, você vai escrever, vai pedir ao Conselho Regional da sua jurisdição que tenha desagravo público. Vai abrir um processo dentro do Conselho para saber se vai ter ou não desagravo público, vai ser comunicado. E a gente vê aqui que o desagravo público é diferente de uma nota de repúdio. Nota de repúdio é apenas uma publicação numa rede social ou no site do Conselho, dizendo que é contrário, que não gostou, que tal atitude não foi legal em relação à equipe de enfermagem. Aqui não. A desagravo público, ele vai ser comunicado tanto ao agressor como também ao superior hierárquico dele, que ele cometeu uma infração contra um profissional de enfermagem específico ou contra a enfermagem em geral. Quer um exemplo? Um fisioterapeuta falou que a enfermagem só faz besteira ou só faz merda. E isso já é um fato, tá? Que aconteceu. Um profissional de enfermagem só faz merda nesse hospital. Ele cometeu um ato que atingiu toda a classe, não somente o enfermeiro. Ou quando um profissional grita com um médico, grita com uma enfermeira, um enfermeiro ou um técnico,
ou um auxiliar de enfermagem, e isso viola a imagem e a honra dele. Que não seja um assédio, porque assédio precisa de continuidade, mas sim violou a imagem. Pronto. Está aí a possibilidade de desagravo público. E lá, na resolução 433 de 2012, você vai ter todos os passo a passos que vai ter. E vai ter publicação em jornal, pode ter uma manifestação em frente à unidade, no qual um conselheiro vai ser nomeado para ler o desagravo e dar tempo para quem for agredido se manifestar e falar. É ou não diferente para uma nota de repúdio? Dúvidas sobre essa parte?